em tese, deve matar os dois. Certo? Aí o diabo pensou assim, se Deus matar os dois, eu acuso Deus. Mas se Deus perdoar os dois, eu acuso Deus também. Então o Satanás, ele fez um esquema para tentar encurralar Deus, sabe? A ideia era essa. Então ele pensou assim, se Deus matar Adão e Eva, porque Deus disse, certamente morrerás. Então o diabo diria assim, que tipo de Deus é você? Que tipo de Deus é você? Vai matar duas pessoas só porque comeram uma fruta? Isso não é justo, isso não é certo, isso não faz sentido. Você não é Deus, você é assassino. Matar duas pessoas porque comeram uma fruta? Não, isso aí não faz sentido. Está vendo? Você não é Deus, você que é o diabo, porque você que está matando. Eu não matei ninguém, você que está matando. E o diabo poderia dizer para o universo inteiro, aí universo, aí pessoal, aí anjos, está vendo aí? Eu não falei para vocês que Deus não era bom aí? Comeram uma fruta e Deus matou os dois. Era fruta, não era nem um fast food. Não era nem um churrasco, tchê. Era uma fruta. E Deus vai matar duas pessoas porque comeram uma fruta, que é comida saudável, que faz bem para a gente. Então o diabo armou uma acusação, tipo assim, se Deus mata os dois, eu acuso Deus. Deus é assassino, Deus não é bom, Deus não é misericordioso, Deus não é graça, Deus não é nada do que ele fala. Está vendo? É mentira, ele matou os dois. Aí o diabo pensou assim, e se Deus perdoar os dois? E não matar os dois? Aí o diabo pensou assim, se Deus perdoa os dois, eu tenho uma acusação também. Então se Deus perdoasse, na cabeça do diabo, ele diria assim, ah, você não vai matar não, né? Você não tem palavra, sabia? Você não falou certamente morrerás? E agora não vai matar não, né? Vai perdoar, né? Vai dar sua graça, seu amor, sua misericórdia, e não vai matar não, né? Tá vendo? Porque não dá para confiar em você? Você não é Deus não. Você não fala uma coisa e faz outra. Você não disse morrerás? Disse, então mata, quero ver, mata aí. Não vai matar não, né? Vai perdoar, né? Vai aceitar os dois, né? Vai dar a tua graça, né? Tá vendo por que não dá para confiar em você, Deus? Porque você fala uma coisa e faz outra. Então Satanás, ele quis encurralar Deus. Você sabe que hoje acontece algo parecido? Às vezes a gente anda nas ruas aqui da cidade, da Zona Sul, e tem gente que passa assim, vê os bares lotados, e alguém fala assim, olha só, está bebendo, olha só, está fumando, podia estar em casa, podia ir para a igreja. Olha isso que está fazendo, muitos falam isso, né? Procura uma igreja, vai para a igreja, fica bebendo, fica jogando, fica fumando, fica fazendo um monte de coisa aí e tal. Aí passa um tempo, aquela pessoa que estava no bar se converte, aceita Jesus, vem para a igreja e se batiza. Aí alguém vem e fala assim, aí, aprontou, agora está na igreja. Então o diabo vai acusar de qualquer jeito, entendeu? Se você vai para o mundão, ele acusa, se você vem para Jesus, ele acusa. Então, já que ele vai acusar, de qualquer jeito ele vai acusar, então vamos para a igreja, amém, irmãos? Já que vai acusar, vamos para a igreja, vamos para Jesus, vamos batizar, vamos mudar de vida e vamos para o céu. Cadê o amém? Claro, porque o diabo vai acusar de qualquer jeito. Então, o que Deus fez com Adão e Eva? Deus falou assim para Adão e Eva, eu amo vocês e eu perdoo vocês. Estão perdoados. Só que o que eu disse, certamente morrerás, precisa se cumprir. Porque eu disse que isso ocorreria e terá que ocorrer. Mas eu amo vocês e perdoo vocês. Então vai ser assim, vocês não vão morrer eternamente. Eu vou salvar vocês. Mas vai ter que acontecer o seguinte, eu vou morrer no lugar de vocês. Ao invés de vocês morrerem, morrerei eu. Ao invés de eu matar vocês, vocês vão me matar. Foi o que Deus disse para Adão e Eva. E por isso Satanás não esperava. Deus conseguiu perdoar o casal, Deus conseguiu abençoar o casal, Deus conseguiu salvar o casal, sem deixar de cumprir a sua palavra. Só que Deus falou assim, eu morro no lugar de vocês. Isso é extraordinário. Então Deus revelou para o casal o plano da salvação. E o diabo foi derrotado ali. Ali ele foi derrotado. Quando Deus revelou o plano da salvação. O tempo passou. Os anos se passaram. Muitos anos se passaram. Até que chegou o dia
em que se cumpriu Gálatas 4, verso 4. Diz que um dia, para se cumprir a profecia, Jesus veio aqui e nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Um dia Jesus veio aqui e nasceu através de Maria, da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo. O que Jesus veio fazer aqui? Morrer. É estranho dizer isso, né? Mas é verdade. Jesus veio fazer o que aqui na terra? Morrer. Como assim morrer? No seu lugar. No lugar de Adão e Eva, no meu lugar. Ele veio aqui morrer na cruz. Foi isso que ele veio fazer aqui. Jesus não veio passear aqui. Jesus não veio aqui tirar umas férias. Jesus não veio aqui para ser candidato a cargo público. Jesus não veio aqui como um político. Jesus não queria tomar o lugar de César, nem de Pilatos. Jesus veio aqui para morrer mesmo na cruz. Então ele nasce de Maria e se torna homem como nós. E por que Jesus não veio como Deus? Veio como homem. Ele podia vir como Deus, andar no meio de nós como Deus. Mas ele veio como homem. Por que ele veio como homem? Porque nós somos seres humanos. E ele veio para nos representar e para nos ensinar como é que vence o mal. Então por isso ele se tornou um de nós. Para dizer assim, eu vou vencer o mal como homem, para vocês saberem que é possível. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então por isso que Jesus chamava Deus de Pai. Não é que Jesus é criatura de Deus. Porque tem gente que fala assim, Jesus é criatura de Deus, porque ele chamava Deus de Pai. Então Jesus é o Filho, então Jesus foi criado por Deus. Não, não é isso. Jesus chamava Deus de Pai para ensinar para você chamar Deus de Pai. Ele veio como homem, então ele viveu como homem, agiu como homem, fez tudo como homem, para eu fazer igual a ele. Ele é o meu exemplo, ele é o nosso exemplo. Então ele chamava Deus de Pai, ele orava, ele jejuava, ele fazia vigílias, ele visitava as pessoas, ele abençoava as pessoas, ele abraçava as pessoas menos favorecidas, ele ajudava as famílias, ele levava uma palavra de esperança. Jesus fazia tudo o que ele fez, ele está dizendo assim, faça como eu. Sejam imitadores meus. Então Jesus, tudo que ele venceu aqui na terra, todas as batalhas que ele venceu, ele não venceu como Deus, venceu como homem. Porque como Deus, não dá nem para colocar no nível de análise. Como Deus, não daria, porque Deus é todo poderoso. Deus não pode ser tentado, e Jesus foi tentado. Deus não pode passar por situações específicas do ser humano, porque Deus não pode passar por isso. Deus é soberano, é todo poderoso. E se Deus viesse como Deus, nós seríamos fulminados. Se Deus aparecer para você como Ele é, você é fulminado. Porque você é pecador, eu sou pecador, nós somos imundos, assim, usando um termo pesado, mas por causa do pecado, quero dizer. E Deus é santo, Deus é todo poderoso. Se Ele aparecer como Ele é para você, você não aguenta. Ora, se você olhar para o sol a olho nu, você já vai ter problemas. E Deus criou o sol. Então Deus é assim. Aí Jesus veio aqui como homem. Aí ele nasce de Maria. Agora escuta essa, atenção pessoal das redes sociais. Aí Jesus nasce aqui, certo? Quando Jesus nasce aqui, aí avisam Herodes, falam, nasceu Jesus, vai ser o rei, ele é o rei. Nasceu o rei aí, viu? E Herodes falou assim, que isso, rapaz, rei sou eu. Bateu uns ciúmes, bateu aquele esquema lá, né? Aquele sentimento pecaminoso humano. Herodes falou assim, eu quero conhecer o rei. E sabe o que ele fez? Não conseguiu encontrar o rei. Então ele mandou matar as crianças. E mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque era mais ou menos a idade de Jesus, 2 anos. Então ele manda matar as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Qual era a intenção de Herodes? Matar Jesus. Quem estava por trás disso? Satanás. Satanás queria matar Jesus quando era uma criança. O que Deus fez? Protegeu Jesus, guardou Jesus, e Jesus não foi morto. Aí passou o tempo, Jesus cresceu, e quando chegou a idade de mais ou menos 30 anos, Jesus foi até o Rio Jordão. Chegou no Rio Jordão e falou assim, João Batista, me batiza. João Batista falou, Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus disse, sim,
tem que cumprir a profecia e a justiça. Me batiza. Então João Batista o batizou. Quando Jesus saiu da água, após o batismo, ele foi, sabe para onde? Para o deserto. Foi fazer o que no deserto? Foi fazer jejum e oração. E por que Jesus se batiza e vai para o deserto fazer jejum e oração? Porque essas são as 3 características que marcaram o início do ministério de Jesus. O ministério de Jesus começou com o batismo, com o jejum e com oração. O ministério dele não começou quando ele nasceu de Maria. O ministério dele começou quando ele se batizou. Toda pessoa que se batiza aqui, ela se batiza não só para o perdão dos pecados, mas para começar um ministério. Por isso que toda pessoa que nasce no reino de Deus, através do batismo, nasce como missionário. Nós somos todos missionários. A gente, quando se batiza e nasce de novo, a gente passa a ser um missionário, um representante de Jesus. Então Jesus, quando se batiza, ele começa o ministério. Então o batismo não é só para o perdão dos seus pecados, é para você começar o seu ministério aqui na terra, como cristão. Entendeu? Você vai usar os seus dons e talentos para Deus, após o seu batismo. Então Jesus se batiza, vai para o deserto, escutem isso, ele se batiza, vai para o deserto, faz jejum e oração por 40 dias e 40 noites, e no final do jejum dele, ele estava consagrado, estava preparado, estava ungido, estava ok para iniciar o seu ministério, e na hora de começar o ministério, quem aparece para ele no deserto? O Satanás. O Satanás apareceu para Jesus no deserto como um anjo assim, como se fosse um anjo bom. Ele não apareceu assim a princípio como se fosse um anjo mau, e sim a princípio como se fosse um anjo bom. Por quê? Porque o Satanás aparece e fala assim, quem é você? Você é o filho de Deus? Se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães e come, mata a sua fome. Aparentemente alguém que estava dando uma boa ideia para Jesus, alguém querendo ajudar Jesus. Então Jesus olha para esse anjo e Jesus fala assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Escutem bem isso, irmãos. Vocês perceberam que no deserto, atenção pessoal das redes sociais, perceberam que no deserto, o diabo quando chegou, não veio com violência? Nesse episódio, ele vem de mansinho. Entendeu? De mansinho. Ele vem dando uma ideia para Jesus. Se você é filho de Deus, faça isso. Mas eu pergunto, por que o diabo não foi ao deserto para matar Jesus? Por que não levou uma arma? Por que não levou uma granada? Por que não levou uma bomba? Por que não aproveitou que estava ali e falou assim, agora eu vou matar você? É curioso que quando Jesus era uma criança, ele queria matar Jesus. Mas agora que Jesus se batizou e começou o ministério dele, então o diabo agora não quer mais que Jesus morra. Agora ele quer que Jesus peque. Entendeu a jogada? Quando era uma criança, queria que Jesus morresse. Agora que Jesus cresceu e começou o seu ministério, batismo, jejum e oração, então o diabo diz assim, não, agora eu quero que ele peque. E aí ele faz 3 tentações para Jesus. Mas se você analisar as 3 tentações, você vai perguntar assim, isso é tentação? Se o diabo aparecer para você e falar assim, ô Selmo, transforma as pedras em pães, isso é tentação para você? Não é, para mim também não é, para nós não é. Né? Talvez se ele apresentasse uma bebida alcoólica, podia ser tentação para alguns. Se apresentasse talvez uma outra droga, poderia ser tentação para outros. Se apresentasse uma cena de pornografia, podia ser tentação para outros. Se apresentasse uma tentação de corrupção, de poder, poderia ser tentação para outros. Mas olha a tentação dele para Jesus. Se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Isso é tentação? Pensa comigo. Para nós pode não ser, mas para Jesus era. E por que era tentação para Jesus? Porque Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães. Mas se Jesus usasse o poder dele, poder divino dele, para benefício próprio, ele estava quebrando um princípio do plano da salvação. Ele tinha que vencer o mal como homem, não como Deus.
Ele tinha que vencer o Satanás como homem e não como Deus. Ele tinha que vencer todas as tentações como homem e não como Deus. Ou seja, ele poderia, como Deus, transformar as pedras em pães e se alimentar e resolver o problema dele. O diabo queria que ele fizesse isso, porque se ele fizesse isso, ele estaria pecando. Então Jesus, quando o diabo diz isso, Jesus logo captou, é obra do Satanás. Então Jesus diz assim, está escrito. E aqui tem mais uma lição para nós. Escuta isso, irmãs, irmãos, jovens, adolescentes e internautas. Aqui tem mais uma lição. Jesus, quando vai refutar o Satanás, Jesus não refuta do jeito que alguns talvez imaginam. Porque Jesus poderia chegar assim para o Satanás e falar assim, ô Satanás, você está me tentando, é? Você sabe quem eu sou? Sou Jesus, rapaz. Está querendo o que comigo? Quer ver, ó? Pronto, tchau. É ou não é? Jesus podia assim só dar um sopro e o diabo seria destruído na hora. Mas como é que Jesus refutou o Satanás? Sabe como ele refutou? Jesus pegou a Bíblia. E Jesus respondeu à tentação do Satanás dizendo assim, está escrito. Por que Jesus precisou citar a Bíblia numa tentação do Satanás? Porque ele quer que você faça isso. Ele quer que eu faça isso. A sua fé e a minha tem que estar baseada na Bíblia. Você tem que responder sobre a sua fé na Bíblia. Não é assim, achando que você é o tal. Você não é o tal. Você é pecador, é falho. Eu também sou. Então, a nossa base é a Bíblia. Então, por exemplo, por que você guarda o sábado? Porque está escrito. Por que você não come essa comida? Porque está escrito. Por que você usa esse tipo de roupa? Porque está escrito. Por que você frequenta a igreja? Porque está escrito. Por que se batizou? Porque está escrito. Por que guarda os 10 mandamentos? Porque está escrito. Ou seja, você tem que ser como Jesus, está escrito. Entendeu? Eu não faço isso porque está escrito. Eu faço aquilo porque está escrito. Eu sou assim porque está escrito. Eu aceitei isso porque está escrito. Eu estou na igreja não é porque o pastor falou. Não é porque o pastor falou, faça isso. Uma vez alguém falou assim, não rapaz, pede licença para o seu pastor lá, fala, pastor, me dá uma autorização aí para eu fazer tal coisa. As pessoas do mundo acham que é como uma empresa, tipo assim, ô pastor, quebra meu galho aí, rapaz, eu preciso resolver um negócio aqui, eu sei que não é muito certo, mas você é meu pastor, dá uma autorizaçãozinha aí que eu vou fazer tal coisa. Não é assim, é você e Deus e a Bíblia. E Jesus venceu Satanás dizendo, está escrito, usando a Bíblia, amém, irmãos? Você precisa ter a sua fé fundamentada no está escrito, fundamentada na Bíblia. Cuidado para você não fundamentar a sua fé nos videozinhos do TikTok. Nem nessas pessoas que andam falando coisinhas por aí. Porque tem um monte de gente nas redes sociais falando um monte de coisas que aparentemente são verdades, mas não são. O diabo é astuto. Ele é tão astuto, que na segunda tentação o diabo puxou a Bíblia. Para tentar Jesus, na segunda tentação, o diabo usou a Bíblia. Então ele diz assim, você não vai comer porque está escrito que não só de pão viverá o homem? O diabo diz assim, deixa comigo. Aí na segunda tentação ele fala assim, se você é filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito na sua Bíblia, que Deus vai mandar os anjos e os anjos irão te proteger. Então vai, está escrito, né? Então vai, está escrito também, pula, quero ver, vai, se joga, vai. Aí Jesus responde para o Satanás, mas também está escrito. Usou a Bíblia de novo. Usou a Bíblia para refutar um texto bíblico. É igual você pegar pessoas de duas igrejas. Um fala assim, a minha igreja crê assim porque está escrito. Você fala assim, não, mas também está escrito isso aqui. E parece um debate até. Parece um debate. Mas o que acontece ali é o seguinte, o diabo, quando ele citou o texto, dizendo assim, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que Deus vai te proteger com os seus anjos, quando o diabo diz isso, gente, é uma coisa muito estranha. O texto que o diabo citou está na Bíblia. E sabe onde que está, né? Está no Salmo 91. Sabe o que é o Salmo 91? É o salmo que a gente usa para expulsar o diabo. Quando tem alguém endemoniado, um dos salmos que a gente usa é o 91 para expulsar o diabo. E o diabo usou o Salmo 91, que a gente usa para expulsá-lo, para tentar Jesus. Olha que loucura isso. Então Jesus, ele refuta o Satanás com outro texto. Por quê? Porque o texto que o diabo usou do Salmo 91 está escrito mesmo, mas o diabo tirou o texto do seu contexto. Então hoje, por que tem muitas denominações? Porque muita gente usa a Bíblia fora do contexto. Se você estudar bem a Bíblia, vai perceber, quando você ouve um falar, outro falar, você fala assim, ó, ele está citando a Bíblia, mas está fora do contexto.
É o texto bíblico fora do contexto, entendeu ou não? É como se alguém falasse assim, eu vi o pastor Gessé com uma mulher no shopping center. Verdade, ele foi visto no shopping center com uma mulher. O que a pessoa não falou é que a mulher era a esposa dele. Esse é o contexto. Então, se você tira o assunto do contexto, você cria um problema. Você cria um problema. Então, o diabo, ele citou o texto, mas ele tirou o texto do seu contexto. Criou um problema. É o que acontece hoje com muitas igrejas. Pega o texto, tira do contexto, para ganhar dinheiro do povo. Para explorar a fé do povo. Então, tem muitos detalhes aqui. Bom, Jesus, lá no deserto, o diabo chega para ele, mas não chega para matá-lo. Chega para levá-lo ao pecado. Mas Jesus não caiu. Venceu o diabo de novo. Venceu no céu, venceu no Éden, venceu quando era criança, que o diabo queria matá-lo. Venceu no deserto, porque não caiu nas tentações. Aí eu tenho uma pergunta. Por que Satanás queria matar Jesus quando era uma criança, mas não queria matá-lo depois que ele se batizou, fez o jejum, a oração e começou o ministério? Aí ele queria que Jesus pecasse e não que Jesus morresse. Sabem por quê? Porque se ele mata Jesus quando é uma criança, ele estraga o plano da salvação. Mas quando Jesus começa o ministério dele, a hora que Jesus morresse, após o início do ministério, Jesus salvaria todos nós. Então, após o início do ministério de Jesus, já não era interessante para o Satanás que Jesus morresse. Porque se Jesus morresse, salvaria todos nós e derrotaria ele. Então, por isso que após o batismo, e após o jejum e a oração, o diabo vem com a proposta da tentação. E não vem para matá-lo. Deixa eu abrir aqui um parênteses e fazer uma reflexão. Se o diabo pudesse matar um de nós, um ser humano, se o diabo pudesse matar um ser humano, quem vocês acham que ele mataria? Acho que ele mataria uma pessoa que está firme na fé, ou uma pessoa que está no mundão lá fora? Uma pessoa que está no mundão lá fora, ou uma pessoa que está firme na fé? Quem você acha que o diabo mataria se ele pudesse matar uma pessoa? É uma pergunta aparentemente simples, mas a resposta não é tão simples assim. Se o diabo matasse uma pessoa firme na fé, a pessoa morre salva. Então, matar uma pessoa firme na fé não é um bom negócio. Entendeu? A pessoa que está firme com Jesus, o diabo não tem interesse em matá-la. Porque se morre uma pessoa fiel, ela morre salva, e o testemunho dela ainda continua reverberando durante muitos anos e salvando mais gente. Então, matar um servo de Deus ou uma serva de Deus não é um bom negócio. Então, se ele pudesse matar uma pessoa, ele mataria alguém que está perdido lá fora, porque a pessoa morre perdida. Então, o que o diabo faz com quem está firme na fé? Já que ele não é interessante matar quem está firme na fé. Sabe o que ele faz? O que ele tentou fazer com Jesus. Ou seja, o que ele quer fazer com quem está firme na fé? Quer levar você e eu ao pecado. É isso que ele quer fazer. Quem está firme na fé, o diabo não vem para matar. Ele vem para tentar você. Para você cair. Só que o diabo nunca vai chegar para você e falar assim: oi, eu sou o diabo e vim aqui tentar você. Se ele fizer isso, não fica sai todo mundo correndo. Aliás, a maioria, alguns correm, a maioria vai de ajoelhar mesmo para orar. O diabo não aparece como ele é. Porque se ele aparecer, o tiro sai pela culatra. Vai todo mundo ajoelhar e orar e cantar hinos para Deus, é ou não é? Então, Satanás não aparece como ele é. O que ele faz? Ele faz assim, quando ele quer levar uma pessoa ao pecado, ele faz assim. Primeiro ele faz a pessoa parar de ler a Bíblia. Entendeu ou não? A pessoa está na igreja, participa, aparentemente está tudo bem, mas faz tempo que não estuda a Bíblia. E não estuda a Bíblia seriamente. A pessoa fica enrolando e não estuda a Bíblia. Esse é o primeiro bote do inimigo. Você parou de ler a Bíblia, cuidado, o diabo está na tua cola. Ok? Depois ele vai fazer você parar de orar.
Aí você já não faz mais oração. Você ora com a mão na maçaneta, já ora já quase dormindo, já não tem uma vida de oração. Você vai se distanciando lentamente. Você não tem um momento com Deus. Entendeu? Aí vai te distanciando. Depois você para de frequentar a igreja. Aí só vem uma vez por semana, ou de vez em quando. Já não vem mais. Já acha que isso não é tão importante. Daqui a pouco você começa a criticar a própria igreja. Falar mal das músicas, dos pastores, dos pregadores, das pessoas que se batizam. Tem gente que é crítico, só critica. Só critica, parece o diabo. Entendeu? Tem pessoas que são xeroques do diabo. Só vê os defeitos, só vê os pecados, só vê os problemas. Essa pessoa está longe de Deus, longe. Cadê a misericórdia? Cadê o olhar misericordioso? Cadê a compaixão? Cadê o abraço? Cadê a ajuda? Cadê a oração? Cadê a empatia? Cadê? Aí você estaria imitando Jesus. Mas com essa atitude esquisita, está imitando o Satanás. Então o que acontece? Primeiro ele tira a Bíblia, depois tira a oração, depois a pessoa para de frequentar a igreja, depois começa a criticar a própria fé, a própria igreja, que ele é membro, e a pessoa vai se distanciando, daqui a pouco ela fala assim, acho que isso aqui nem é pecado. Aí já começa assim, sabe? Não é pecado, acho que não é pecado. Imagina, isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí a gente começa a defender o pecado, e a gente muda o pecado de nome, põe outros nomes para o pecado, sabe? O adultério não é mais adultério, a pessoa estava estressada, estava carente. Pecado é pecado. Se eu pequei, tem que assumir meu erro e corrigir meu erro. Se você errou, tem que assumir o erro, confessar o pecado, pedir perdão e começar de novo. Amém? Mas pecado é pecado. Não importa com quem seja comigo ou com você. Então, o diabo ele vai distanciando a gente. Distanciando a gente. É mais ou menos assim, o diabo coloca uma casca de banana para você escorregar. Aí você escorrega, cai. Aí o diabo diz assim, agora não vai levantar mais. Entendeu? Então, ele para levar uma pessoa ao pecado, ele vai empurrando a pessoa aos poucos. A pessoa está firme na fé, está firme na igreja, firme com Deus. Mas ela vai se afastando, daqui a pouco está perdida. Aí quando chega num nível assim, bem longe de Deus, o diabo diz assim, por que você não se mata? Aí vem pensamentos esquisitos, a pessoa já não está bem, já vem outras crises, as coisas começam a aparecer, os problemas, e daqui a pouco você está totalmente longe, totalmente frio, totalmente distante, sabe? A igreja não é mais interessante, o culto não acaba logo, que negócio chato, que negócio esquisito, você se sente mal. As coisas que antes você se emocionava, você amava, agora você não ama mais, já não é mais interessante para você, já não chama mais sua atenção, e você aos poucos está se perdendo. É a jogada que o inimigo tentou fazer com Jesus.